Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso de Visão Panorâmica das Escrituras. Que bom que você chegou até aqui, falta pouco para que você possa terminar esse curso. Bom, nessas últimas aulas nós estamos falando sobre a igreja que Cristo edificou. A igreja que ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja que foi fundada no ano 33. A igreja de Cristo. Nós falamos também na última aula sobre como a igreja que Cristo prometeu edificar é organizada. Nós vimos que a igreja que Cristo edificou, ela tem funções e não cargos. Nós não vivemos sobre algo chamado hierarquia, onde um é maior do que o outro. Cristo é o cabeça desse corpo, que é a igreja, e nós, membros desta igreja, nós somos o corpo. Então, nós vivemos de acordo com a vontade do nosso Mestre, que é Jesus Cristo, conforme está registrado em sua palavra. Então, na aula passada, nós falamos sobre as funções de diaconato e presbitério, sobre o que uma pessoa precisa fazer para ser presbítero, pastor ou bispo, que é três nomes, mas se referindo à mesma pessoa. E falamos também sobre a função do diaconato. O que uma pessoa precisa fazer, o que o homem que faz esse papel de liderança da igreja, ele precisa ter, quais são as qualificações que um homem precisa ter, porque nós vimos que são qualificações específicas para homens, o que o homem precisa fazer para exercer estas funções na igreja que Cristo edificou. Nós vimos isso na última aula. Se você ainda não assistiu à última aula, você pode ver com calma a última aula que nós falamos sobre este assunto. Bom, na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre a igreja que Cristo edificou e o que uma pessoa precisa fazer para ser salva na igreja que Cristo edificou, segundo a palavra de Deus. Então nós vamos falar sobre como é a conversão na igreja que Cristo edificou. O que eu preciso fazer, segundo a palavra de Deus, para herdar a vida eterna, para viver eternamente com Deus. Então, esse é o assunto que nós vamos tratar na aula de hoje. E para começar, eu estou na página 48, nesta introdução que você está vendo na sua apostila. Você pode completar as palavras vermelhas aí na sua apostila, então vamos falar um pouco sobre este assunto na aula de hoje, ok? Bom, então vamos lá. Assim como a adoração e organização, salvação é doutrina séria e não pode ser negligenciada, modificada ou ignorada, porque dela depende a vida ou a morte de uma pessoa. Portanto, ninguém tem permissão de mudar a forma de conversão que une pecador a Cristo, cujo resultado é a vida eterna. Antes de pesquisarmos nas Escrituras sobre o plano de salvação, primeiro, responda as perguntas abaixo e depois compare a sua situação espiritual com a perspectiva bíblica. Lembra que na última aula eu pedi para você fazer uma linha do tempo sobre qual foi o momento em que você creu em Jesus e quanto tempo depois se passou para que você fosse batizado? Qual foi as datas? Eu pedi para você fazer essa linha do tempo. Então, se você não fez, faça agora essa linha do tempo. Você vai colocar lá uma linha do tempo, vai pôr crer. Qual foi o momento em que você creu que Jesus Cristo era seu Senhor e o seu Salvador? E qual foi o tempo em que você decidiu, vou ser batizado, entre a sua crença e o seu batismo? Essa linha do tempo, tá? Bom, antes de eu falar sobre essas perguntas que está na sua página 48, nós vamos falar sobre conversão. O que uma pessoa precisa saber dentro da palavra de Deus para que ela possa herdar a vida eterna. Nós vamos falar de um assunto muito sério.
um assunto que, infelizmente, muitas pessoas confundem ou pregam coisas diferentes da palavra de Deus. E, infelizmente, isso acontece em várias denominações. E hoje, nesse momento, nesta aula que você está vendo, eu não estou aqui para falar mal, para tirar sarro, porque vamos falar de um assunto muito sério que nós já lemos aqui. A salvação, a conversão depende é a vida ou morte para uma pessoa. Se alguém ensina errado para uma pessoa, é uma coisa seríssima. Então vamos ver o que a Bíblia fala sobre conversão. E eu volto a repetir algo que eu falo desde a primeira aula. A Bíblia é a nossa autoridade. A Bíblia vai dar a resposta que nós necessitamos. A Bíblia é a única fonte confiável e suficiente para que eu possa entender sobre este assunto. A Bíblia é o único manual necessário para eu entender o que eu preciso saber, para eu entender qual é a minha situação perante Deus e o que eu preciso fazer para ser salvo. Eu não vou inventar nada, eu não vou criar nada, eu vou simplesmente dizer os passos que uma pessoa precisa fazer para ser salvo. E, se você não cumpriu esses requisitos, a minha exortação para você é: não perca tempo. Se você entende ou vai entender nessa aula o que você precisa fazer para ser salvo, faça, cumpra a vontade de Deus e fique em paz com Deus quanto à sua salvação, tá bom? Então esse é o assunto que nós vamos conversar e nós vamos ver o que a Bíblia tem para nos dizer, tá bom? Então vamos conversar com calma sobre cada um desses aspectos, sobre o que uma pessoa precisa fazer para ser salva, tá bom? Então estou na página 48 e você vai ter um quadro aí na página 48 sobre essas 7 perguntas. Eu quero que você pare um momento aqui. Se você quiser dar pausa nesse vídeo, pode pausar e responda esse quadro se você ainda não respondeu, tá bom? Então tem algumas perguntas que eu quero que você responda e depois depois que você assistir essa aula, eu quero que você compare tudo que eu falei com a linha do tempo que você fez e com esse quadro que você vai preencher aí na sua apostila. E volte. Se tiver alguma coisa diferente do que você entendeu da palavra, repito e exorto. Não perca tempo. Reveja os passos que você ainda não fez e faça a vontade de Deus para que você possa herdar a vida eterna. Então, preencha essas 7 perguntas. Se você não tem na sua apostila, pegue um papel, anote essas perguntas e responda essas perguntas antes de você continuar essa aula, tá bom? Então, a primeira pergunta é: uma pessoa pode saber ou até afirmar que está salvo? O que você acha? Sim? Não? Não sei? Tenho dúvidas? Marque um X no que você acha sobre essa pergunta, tá bom? 2. Se você morresse hoje, qual seria a sua situação espiritual? Você estaria salvo, perdido ou você não sabe? Então, vamos responder essas perguntas com calma, tá bom? Então, o que você acha dentro da sua situação com Deus, tá bom? Eu quero que você responda essas perguntas. 3. Se você respondeu que está salvo, quando e como isso aconteceu? Então, usa a sua linha do tempo que você usou e eu quero que você escreva: eu fui salvo no momento em que eu criei, no dia tal. Eu fui salvo no momento em que eu... Então, qual foi o momento em que você percebeu e falou: eu estou salvo, tá bom? 4. Você já recebeu perdão dos seus pecados? Então, você pode responder aí, tá bom? Dentro das opções. 5. Se os seus pecados já foram perdoados, quando e como isso aconteceu? Qual foi o momento em que seus pecados foram perdoados? 6. Alguma vez você já foi batizado ou batizada? Então, você responde: não, não sei, sim. Quantos anos você tinha quando você foi batizado? E a pergunta dentro da 6 é: qual foi a forma do seu batismo? Imersão? Você foi mergulhado? Alguém mergulhou você e depois tirou você? Foi por aspersão? Pegou a água e jorrou água em você com a mão ou com algum objeto, né, e aspergiu você? Ou você não sabe? E a outra pergunta dentro da número 6 é:
qual foi o propósito do seu batismo. Por que que você foi batizado? Ah, eu fui batizado para ser membro da igreja tal. Eu fui batizado para fazer isso. Eu fui batizado para fazer aquilo. Então, escreva. Por que que você foi batizado? Né? E 7. Se você morresse hoje e chegando às portas do céu, Deus lhe perguntasse: por que eu devo deixar você entrar no meu céu? O que você responderia? Qual é a resposta que você daria para Deus? Então, pense sobre essas perguntas, reflita sobre essas perguntas e vamos conversar sobre essas perguntas no decorrer da nossa aula, tá bom? Então, que Deus possa continuar abençoando a sua vida e que você possa fazer uma reflexão pessoal a respeito da sua decisão com Deus, tá bom? Bom, eu lembro que no primeiro dia de aula eu fiz esse desenho para que você entendesse que nós estamos, por causa do pecado, separados de Deus, né? E Deus, né, segundo o texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus enviou o seu Filho e Jesus é essa ponte que vai me religar para Deus. Então, o pecado é uma vala que me separa de Deus, eu estou afastado de Deus. Então, a pergunta é: aonde eu estou? Em que lado eu estou? Se eu estou afastado de Deus, eu estou, segundo o texto de João 3,36, quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, se eu estou afastado de Deus, se eu não creio em Deus, se eu não creio nesse Jesus, eu estou debaixo da ira de Deus. E segundo o texto de João 3,16, que eu já mencionei e já li para vocês, né, eu vou perecer. Se eu ficar afastado de Deus, eu vou morrer espiritualmente. Eu vou ter uma morte muito ruim, porque eu estou afastado de Deus, estou afastado do meu Senhor. Mas, se eu estou do lado de Deus, se eu aceito esse Jesus, se eu aceito a mensagem da cruz, eu estou do lado de Deus. Então, o texto de João 3,16 vai entrar em vigor na minha vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se eu estou com Deus, se eu estou do lado de Deus, eu estou no amor de Deus. Eu permaneço no amor de Deus. E aquele que crê não vai perecer, não vai morrer, mas vai ter vida eterna. Então, eu quero que você medite e pense a respeito desse desenho. O pecado me separa de Deus, eu quero me reconciliar com Deus. O que eu preciso fazer para me reconciliar com Deus? Eu quero estar do lado de Deus ou eu quero estar longe de Deus? Eu quero estar sobre o amor de Deus ou sobre a ira? Eu quero ter vida eterna ou quero perecer, eu quero morrer eternamente? Então, aonde eu quero estar? Eu quero que você pense e reflita sobre esta imagem, ok? Então, vamos começar com o número 1. Vamos para frente. Vamos falar sobre como é a conversão na igreja que Cristo edificou, ok? Então vamos ver quais são os passos que uma pessoa precisa fazer para herdar a vida eterna, para sair de um lado e se achegar até o outro, para estar do lado de Deus, para permanecer no amor de Deus, para ter a vida eterna. Então eu começo com, na página 48, número 1, o que Deus fez para que eu seja salvo. O que Deus fez para que eu pudesse ter a salvação? Letra A, pode preencher aí na sua apostila, os vermelhos aí são o que você precisa preencher. Letra A, conforme Efésios 2, de 8 a 10, a salvação é pela graça de Deus, mediante a fé do homem, e não pelas obras, para que ninguém possa se gloriar. Então, conforme o texto de Efésios 2, 8 e 10, está aí na sua tela, porque pela graça, que é um presente de Deus, que é um dom imerecido,
Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom, é presente de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, Paulo, aqui em Efésios, ele está falando claramente que nós não somos salvos pelos nossos próprios méritos. Não é porque eu sou uma boa pessoa que eu sou salvo. Eu sou salvo pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus eu sou salvo. E isso vem pela fé, que a gente vai ver que é a crença, pela fé em Deus, em Cristo Jesus. E ele fala, isso não vem de vós, isso não vem de nós, isso é dom, isso é presente de Deus. É esse o amor que Deus nos dá, ok? Então nós somos salvos pela graça mediante a fé e não pelas obras. Então, esse é o primeiro ponto, conforme Efésios 2, 8 a 10, ok? Qualquer dúvida, vamos conversar. Pode mandar suas perguntas. Letra B na sua apostila. Conforme 1 João 5,13 e Romanos 8,1, nós podemos sim saber se temos vida eterna. Afinal, as Escrituras, a palavra de Deus, afirma que não há condenação para quem está em Cristo. Então, a pessoa sim pode saber se ela está salva ou não. 1 João 5,13, estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Então, João está escrevendo a sua carta para aqueles que creem no nome de Jesus Cristo, porque eles sabem que têm a vida eterna. Então, sim, uma pessoa pode saber se ela tem a vida eterna. E Romanos 8,1, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Outro texto em que Paulo está afirmando, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então eu posso saber sim, se eu posso ter a vida eterna. Eu posso saber se eu tenho a vida eterna, né? Conforme a palavra de Deus. E nós vamos ver isso com calma. Como eu posso saber? Ele já está falando, né? Crer no Filho do Homem para que saibam que tem a vida eterna. Letrinha C aí na sua apostila, conforme Romanos 5, do versículo 6 a 11, Deus enviou Jesus para nos reconciliar, nos reconectar, lembra? E nos salvar da ira por meio do sangue do seu Filho. Então o texto vai dizer assim, Paulo vai dizer em Romanos 5, ó, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Então, o texto que Paulo escreveu aqui, ele já mostra para nós que Deus enviou Jesus para nos reconciliar com ele, para nos salvar dessa ira, né? Fomos salvos da ira de Deus e fomos justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Então, é isso que Deus fez para que eu fosse salvo. Então, nós estamos vendo os passos que Deus fez para que eu fosse salvo. Então, nós vimos aí os 3 pontos, né? Nós vimos aí alguns textos sobre o que Deus fez para que eu pudesse ser salvo. Então, Deus, ele já fez a parte dele. Deus já fez o que estava nos seus planos para que eu pudesse ser salvo. Agora,
vamos ver o que eu preciso fazer para ser salvo. Nós vimos o que Deus fez. Deus fez muita coisa e continua fazendo muita coisa por nós. E Ele fez muito ao dar seu Filho para que eu seja salvo. Mas, agora a pergunta que eu faço é, o que eu preciso fazer para ser salvo? Então, página 48, 5 pontos, né, do que eu preciso fazer para ser salvo. E o primeiro dele, você pode preencher aí, eu preciso crer. Eu preciso crer que Jesus é o Filho, Jesus é Cristo, é o Cristo e Filho de Deus. Eu preciso ter essa crença, né? Mas nós vamos ver que a crença não é suficiente para que eu possa ser salvo. Eu vou explicar por que eu quero que você reflita sobre esse ponto da crença, do crer. João 3,16, já lemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a crença é importante para que possamos ser salvos. Eu concordo. Eu já ouvi histórias de pessoas que foram a algumas igrejas onde a pessoa pregava lá e dizia, se você crê hoje em Cristo Jesus, você vai ser salvo. É verdade, a Bíblia fala, Mateus 16 lá embaixo, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Está salvo, está certo. Eu preciso crer. Eu preciso crer para ser salvo. Eu preciso crer em Jesus para ser salvo. Eu preciso crer para ser salvo. Mas entenda que a crença não é suficiente para que eu seja salvo. Eu vou dar um exemplo. Eu vou numa igreja, né, já ouvi histórias, eu já presenciei também algumas pessoas me dizendo, eu cheguei lá, ouvi o culto, o pastor falou, se você crê que Jesus é seu filho, creia, levante sua mão, receba Jesus, creia que Jesus é o seu Senhor, creia que Ele é o Filho de Deus e você vai ser salvo, né, você vai ter a vida eterna, né. É verdade, está certo isso, mas como eu disse, a crença não é, a crença é importante, mas não é suficiente para que eu possa herdar a vida eterna. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Eu creio em Jesus Cristo. Eu fui lá, eu creio em Jesus Cristo, o pastor falou que eu estou salvo. Então eu vou sair pela porta da igreja, né, onde os irmãos se reúnem, vou viver a minha vida dissolutamente, vou fazer o que eu quiser, vou pecar do jeito que eu quiser, da forma que eu quiser, e quando eu morrer eu vou chegar para Deus e Deus vai falar, Gustavo, você não está salvo, você está condenado. Eu vou falar, opa, por que Deus? O cara falou lá, quem crer será salvo. Eu creio no Senhor. Eu creio no Senhor. Eu creio no Senhor. Eu creio em Jesus. Jesus é meu Senhor. Eu creio em Jesus Cristo. Eu creio que Jesus é seu Filho. Eu creio no Senhor. Eu creio que o Senhor criou todas as coisas. Então, por que eu não estou sendo salvo? Porque a crença não é suficiente para que eu seja salvo. Eu preciso crer na mensagem, eu preciso crer em Cristo, eu preciso crer, mas a crença não é suficiente para que eu herde a vida eterna. Sabe por quê? Eu coloquei o texto de Tiago 2,19. Você crê que Deus é um só? Você faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Então o Tiago está falando, a crença não é suficiente. Sabe por quê? Porque até os demônios creem. Eles não somente creem, mas eles tremem diante desse Deus. Os demônios vão ser salvos? Eles podem usar a justificativa, eu creio. Mas eles não vão ser salvos, porque eles escolheram estar longe de Deus. E da mesma forma, o que eu preciso fazer para ser salvo? Eu preciso crer. Crer é o primeiro passo para me aproximar de Deus, para obter a salvação. Mas nós vamos ver que a crença não é suficiente para que eu seja salvo. A crença é importantíssimo. Eu preciso ter fé. Eu preciso crer nessa mensagem. Eu preciso crer em Cristo. Mas se você vai em algum lugar onde a pessoa diz, se você crer somente, se você crê hoje, você está salvo, não está certo. Porque a crença é o primeiro passo para que eu possa ser salvo. Tá bom? Então eu quero que você pense sobre esse primeiro ponto. Eu preciso crer. Sim, eu preciso crer. Mas a crença não é suficiente. A crença é importantíssima, mas só ela não me dá o direito de herdar a vida eterna. E lembrando, nós estamos falando de algo seríssimo que é a salvação. Eu não estou inventando, eu estou falando
o que a palavra de Deus nos mostra. E o primeiro ponto é: a crença é importante, mas não somente, ela não é só necessária. Eu preciso de outros passos para herdar a vida eterna. E nós vamos falar um pouco mais sobre o texto de Marcos 16:16, né? Porque quem crê, né? Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. É claro que quem não crê será condenado, porque a pessoa não crê, não acreditou na mensagem de Cristo, não aceitou a mensagem de Cristo. Mas vamos continuar vendo quais são os próximos passos que uma pessoa precisa fazer para ser salva. Segundo, uma pessoa, o que eu preciso fazer para ser salvo? Eu preciso me arrepender dos meus pecados. Se não houver arrependimento, não tem como eu herdar a vida eterna. Se eu não me arrepender das coisas ruins que eu fiz, das coisas que me afastam de Deus, do pecado em si, não tem como eu ser salvo. 2 Pedro 3:9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então Pedro aqui está falando de algumas pessoas que estão ansiosas para que Cristo volte logo. Isso já no primeiro século. Mas o desejo de Deus, Deus é paciente. Por que Deus é paciente? Porque Ele não quer que ninguém pereça, ninguém morra espiritualmente, ninguém fique afastado de Deus. Deus quer que todos sejam salvos. Deus quer que a mensagem alcance todos os corações. Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. Esse é o desejo de Deus. Que todos nós possamos ter esse verdadeiro arrependimento. E 2 Coríntios 7, 9 e 10 diz assim, mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte não sofressem nenhum dano. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento, para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, Paulo está falando aqui em 2 Coríntios, para alguns irmãos, que os coríntios estavam com alguns pecados, e Paulo escreve uma carta muito dura repreendendo eles, e eles ficam tristes, e Paulo fala, olha, agora eu me alegro, não porque vocês ficaram tristes com as coisas que eu disse, mas porque essa tristeza que vocês tiveram os levou ao arrependimento. Então os coríntios tiveram um arrependimento depois que eles leram as cartas que Paulo escreveu, né? Pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte não sofresse nenhum dano. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Então, outro requisito para que eu possa ser salvo, eu preciso me arrepender. Porque a tristeza, segundo Deus, gera arrependimento, mas a tristeza do mundo produz a morte. Então, reflita sobre esse ponto e sobre a necessidade que eu preciso ter de me arrepender dos meus pecados, porque o arrependimento é necessário para que eu seja salvo. Se eu não estou arrependido dos meus erros, como eu vou herdar a vida eterna? Como eu posso fazer para ser salvo se eu não me arrependo das coisas que eu fiz erradas perante Deus? Então, pense sobre isso. Então, o segundo ponto que uma pessoa precisa fazer para ser salva é ter arrependimento, é se arrepender de seus pecados, ok? Bom, vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto é confessar Jesus como Senhor. Então eu preciso confessar Jesus. Romanos 10, 9 e 10. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, eu preciso confessar Jesus como meu Senhor. Eu preciso dizer, Jesus é meu Senhor. Jesus é meu Salvador. Eu preciso confessar Jesus como o Senhor e como Salvador. Eu preciso confessar, porque ele fala, se com a boca você confessar Jesus como Senhor e seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo.
Então nós estamos vendo que um texto ele acaba complementando o outro em questão da salvação. Então, quem crer será salvo, quem se arrepender será salvo, quem confessar será salvo. Então a gente está vendo que a crença, o crer, não é suficiente para que eu possa ser salvo. Eu preciso crer para ser salvo. Eu preciso me arrepender para ser salvo. E preciso confessar Jesus como meu Senhor para ser salvo. E conforme Mateus 10, portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, eu quero confessar Jesus como meu Senhor diante das pessoas, diante de outras pessoas, porque eu sei que Ele vai me confessar diante do Pai. Porque se eu não confessar Jesus diante dos outros, Jesus não vai me confessar, Jesus não vai confessar a mim diante de Deus, Jesus vai me negar diante de Deus. Então eu não quero ser negado por Jesus, eu quero confessá-lo como meu Senhor diante das pessoas. Então eu preciso confessar com a minha boca diante das pessoas que Jesus é meu Senhor, não ter vergonha de que Ele é o meu Senhor, porque a confissão, confessá-lo, também faz parte do plano de salvação. Vamos para o quarto. Para que eu possa ser salvo, eu preciso batizar nas águas para nascer de novo. Conforme Atos 2,38, Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Atos 2,38. E conforme João 3,5, Jesus está tendo uma conversa com o fariseu Nicodemos, lembra? Jesus fala para Nicodemos, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, ou seja, quem não for batizado, não pode entrar no reino de Deus. Então nós estamos vendo que o batismo ele é essencial para uma pessoa ser salva. O batismo faz parte da salvação. Por quê? Porque Mateus 16, o próprio Jesus vai dizer, crer é importante, mas o batismo também é importante. Quem crer ele não fala ou. Ele não fala que se eu crer eu vou ser salvo, ou se ele fala se eu somente for batizado eu vou ser salvo. Ele fala e. E é os dois juntos. Eu não posso somente crer para ser salvo, eu não posso somente ser batizado para ser salvo. A salvação, o batismo, ele é um complemento da minha salvação. Eu preciso cumprir todo o processo de salvação para ser salvo. Ok? Então, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, quando eu creio, eu me batizo. O batismo é para salvação. Eu preciso me batizar para ser salvo. Se eu não me batizar, se eu somente crer, eu não estou salvo, porque eu não cumpri todos os requisitos bíblicos que Deus estabeleceu na sua palavra. A Bíblia é a nossa autoridade, então eu preciso cumprir todo o plano de salvação. Se eu não cumprir, então está faltando alguma coisa. Entende? Então eu preciso entender que a crença e o batismo estão juntos. A crença faz parte de eu crer em todo esse processo e o batismo é importante para que eu possa ser salvo. Né? Nós vamos falar um pouco mais disso, sobre o batismo, lá na frente, tá bom? Quando nós vamos falar sobre o Evangelho. Mas entenda que eu preciso me batizar para ser salvo. Ele fala, próprias palavras de Jesus. Ele não está falando somente de crença, ele está falando sobre batismo. Ele não está falando ou, ele está falando e, de complementação. Quem crer e for batizado será salvo. Então eu preciso me batizar. Eu preciso me batizar nas águas, conforme Jesus disse. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então eu não vou herdar a salvação se eu não for batizado.
E o último passo que eu preciso fazer para ser salvo, conforme a palavra de Deus, eu preciso perseverar até o fim. Conforme Mateus 10, todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Em algumas versões, diz literalmente a palavra perseverar. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Não adianta eu querer cumprir os 4 passos e não ser perseverante na obra do Senhor, e não ser perseverante no caminho do Senhor. Perseverar ali todos os dias, até o fim. Então eu preciso perseverar. Nós vimos que eu preciso crer para ser salvo. E depois da crença, as outras coisas são importantíssimas e envolve todo o processo de salvação. Conforme Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações. Então, esses são os 5 passos que eu preciso realizar para herdar a vida eterna. Então, eu preciso crer que Jesus é o Filho, que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus. Eu preciso crer na mensagem da cruz. Eu preciso crer no Evangelho. Eu preciso crer nesse Deus que amou tanto o mundo e enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas a crença não é suficiente. Eu preciso me arrepender. Nós vimos que se arrependam. Deus espera que todos se arrependam para serem salvos. Deus espera que nós o confessemos. Confesse Jesus como seu Senhor e Salvador perante as pessoas para ser salvo. Confesse para ser salvo. Batize quem crer e for batizado. Então nós estamos vendo que o batismo ele é importante no processo de salvação. Eu preciso ser batizado para ser salvo. Eu vou compartilhar algo que eu já ouvi de pessoas, como eu já falei, não estou aqui para atacar ou ofender ninguém. Muitas denominações batizam somente para a pessoa ser membro daquela igreja, daquele grupo de pessoas. O batismo, sim, inclui a pessoa no corpo de Cristo, mas o batismo ele é importante para a salvação. O batismo não é para me tornar membro de uma determinada igreja. O batismo é para que eu possa ser salvo. Nós acabamos de ver o texto de Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. Depois nós vamos ver que quem se batiza é acrescentado ao corpo de Cristo. Mas entenda que quando se fala de salvação, o batismo é fundamental para uma pessoa ser salva. E se eu cumprir os 4 passos, eu preciso cumprir o último. Eu preciso perseverar até o fim. Eu preciso permanecer firme nessa doutrina, nessa mensagem, nesse evangelho de Cristo Jesus até o fim da minha vida, para que eu possa herdar a vida eterna. Então, esses são os processos que eu preciso fazer para ser salvo, conforme Efésios 2:8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês. Então, o plano de salvação veio de Deus. Eu preciso obedecer a esse plano de salvação. Eu não tenho que acrescentar nada sobre o plano de salvação, eu não tenho que mudar a forma como o plano de salvação que Deus deu. Eu tenho que obedecer. A função da fé que a pessoa tem é receber a graça que Deus oferece. Então eu preciso ter fé, eu preciso crer e receber essa graça e cumprir os requisitos para ser salvo. Então, eu preciso alcançar a graça, a vida eterna. Eu preciso cumprir o plano de salvação. Eu preciso entender que todo esse processo é um processo único e não separado. Eu preciso cumprir esse processo para poder ser salvo, conforme a palavra de Deus. Eu não estou aqui falando o que eu penso, o que eu acho, ou inventando uma história sobre o que uma pessoa precisa fazer para ser salvo. Nós estamos vendo na própria
palavra de Deus, o que a palavra nos mostra, quais são os passos que uma pessoa precisa fazer para ser salvo. Então eu quero que você pegue todas essas informações que nós falamos a respeito de salvação. E eu quero que você compare com aquelas perguntas lá do quadro de 1 a 7 e da sua linha do tempo. Se eu somente criei lá e depois de 1 ano eu fui batizado, você, infelizmente, você ainda não entendeu como o processo de salvação. Porque a crença e o batismo estão juntos. No momento em que eu criei, então, se alguém dizer para você, se você creu está salvo, está errado. Eu preciso crer e me batizar. Mas para que isso aconteça, eu preciso cumprir os outros requisitos. Compare com a sua salvação. Compare com a sua linha do tempo. Se você ainda não cumpriu o plano de salvação conforme a palavra de Deus, não perca tempo. Não perca tempo e veja o que falta. Não tem como a pessoa ser salva no momento em que ela crê. Se você colocou lá, eu criei, naquele momento eu fui salvo, e depois de 1 mês eu fui batizado? Não. Infelizmente está errado segundo a palavra de Deus. Porque o batismo também faz parte do plano de salvação. Não somente a crença. Então, se eu somente criei, eu fui salvo? Não. Se eu somente me batizei, eu fui salvo? Não. Se eu somente confessei, eu confesso Jesus como meu Senhor, estou salvo? Não. Se eu somente me arrepender, eu estou salvo? Não. Segundo a palavra de Deus, não. Porque nós estamos vendo que eu preciso fazer todo o processo. Eu preciso crer para ser salvo, eu preciso me arrepender para ser salvo, eu preciso confessar para ser salvo, eu preciso me batizar para ser salvo. Eu preciso perseverar até o fim para ser salvo. Então, a respeito de salvação, a Bíblia, sobre esse assunto, ele se complementa. Ele é uma coisa só. Não são coisas isoladas. Então, reflita sobre a sua linha do tempo. Se eu coloquei que no momento em que eu criei eu estava salvo, me perdoe, mas você não entendeu o plano de salvação. Então a crença precisa estar junto com o batismo. E o batismo e a crença precisam estar junto com o arrependimento e a confissão. Para que eu possa cumprir todo o plano de salvação. Para que eu possa ter a certeza de que eu fui salvo. Então, pense e medite sobre o plano de salvação, sobre a conversão. O que uma pessoa precisa fazer para ser salva? E se você ainda tem dúvidas sobre este assunto, sobre o que uma pessoa precisa fazer para ser salva, por favor, converse, pergunte, né? Não deixe esse assunto para lá, porque nós estamos falando de algo sério que depende da vida das pessoas. Entendem? Espero que você tenha entendido e possa fazer uma reflexão a respeito de sua própria salvação. Tá bom? Que Deus abençoe nos seus estudos e que você possa entender esse plano de salvação. E se você tiver qualquer dúvida, continuar com dúvida a respeito desse assunto, por favor, mande sua pergunta, vamos conversar com calma, que a gente possa aproveitar esse tempo para conversar sobre e meditar sobre este assunto que tem um valor importante e é algo sério, porque trata de vida de pessoas, da vida eterna das pessoas. Então, por isso que nós necessitamos sempre falar aquilo que Deus espera, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.